Fala galera do Minha Treina, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um encontro com o Professor Brother para mais um episódio de como estudar a disciplina. Deixa eu explicar para você que está chegando agora no nosso canal. É assim, nós do Minha Treina elaboramos um quadro, esse quadro que nós estamos apresentando, de como estudar as disciplinas do curso de Engenharia Civil. E a cada bloco a gente fala de uma disciplina específica. A disciplina de hoje é a disciplina Projeto Geométrico. Essa disciplina, em algumas grades curriculares, também é chamada de Infraestrutura Rodoviária ou também de Estradas 1, ok? Mas antes de nós falarmos dessa disciplina e de como estudar, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreva nesse momento, acesse o canal, inscreva-se, ativa o sininho para você receber as nossas notificações. Também siga-nos nas redes sociais, no Instagram, @minhatreina, para que você fique por dentro das postagens que vão interessar muito você no decorrer do tempo desses concursos que vão surgir e dos que já estão surgindo atualmente. Bom, mas vamos falar então agora da disciplina Infraestrutura Viária ou também chamada de Projeto Geométrico. Essa disciplina é uma disciplina que geralmente ela está no curso, né, de Engenharia Civil, voltado para questões de infraestrutura. Por quê? Porque essa disciplina ela aborda a elaboração do projeto que define o traçado por onde uma rodovia ou uma ferrovia vão passar, tá certo? Então essa disciplina ela dá todas essas diretrizes. O nome da disciplina é Projeto Geométrico porque o objetivo dela é definir a geometria da via, no caso, rodovia se for uma estrada pavimentada ou ferrovia se for uma estrada de ferro. É uma disciplina que utiliza muitos conceitos dos manuais e normas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Então, por isso, esses órgãos que trabalham com essa questão da infraestrutura, o próprio DENIT, os departamentos de estradas e rodagens de alguns estados, por exemplo, Santa Catarina, São Paulo, essa disciplina é bastante cobrada nesses órgãos. E como as questões são cobradas nas provas? Bom, as questões elas geralmente são de três tipos. O primeiro tipo são as questões teóricas, que a banca espera que você conheça os conceitos e a sua aplicação, certo? Não tem mistério. O segundo tipo são questões que também podem ser chamadas de teóricas, mas elas têm um cunho um pouco diferente porque elas não são apenas conceitos, são, vamos dizer assim, citações das normas do DENIT. Então elas são umas questões de mais decoreba, você não necessariamente entende o conceito, mas você decora certos conceitos. Quer um exemplo? Por exemplo, superelevação. O DENIT conceitua o que é a superelevação, a inclinação transversal da pista numa curva para combater a força centrífuga. Então você tem que saber essa informação, tanto do cunho teórico quanto do cunho normativo no manual do DENIT, ok? O terceiro tipo de questões são questões de cálculo, no qual é dado um problema, geralmente ali para você resolver, e você aplica os conceitos e também a questão da resolução das equações envolvidas na questão para sua resolução. Por exemplo, é muito comum, falando de planimetria, que essas questões tragam ali um traçado e que a questão da banca peça que você calcule uma curva circular, por exemplo. Ou, muitas das vezes, que você determine as estacas de entrada e de saída nessa curva. Então essas questões de cálculo elas são um pouquinho mais elaboradas e elas também usam mão dos conceitos para sua resolução. E quanto aos assuntos mais cobrados na disciplina Projeto Geométrico? A gente listou aqui as principais. Bom, a primeira delas é a classificação das rodovias. Existem várias classificações de rodovias no Brasil, mas em concursos públicos as classificações mais cobradas são duas. A primeira é a classificação quanto à localização geográfica, que é aquela que dá o nome da rodovia. Por exemplo, BR-319, é o caso de uma BR aqui do nosso estado. E aí, muitas das vezes a questão quer saber se você sabe identificar que tipo de rodovia é aquela apenas pela sua nomenclatura. E aí você sabe que a BR-319 é uma BR diagonal.
né? Diagonal ímpar, ok? Uma outra forma de classificar a rodovia, que também é muito cobrada, é a classificação funcional, que é aquela classificação que coloca a rodovia num patamar em função da, vamos dizer assim, com relação à função que ela desempenha. E aí, nesse caso, nós temos as vias arteriais, coletoras e locais. E aí tem lá os índices que a norma, os limites que a norma estabelece, norma do DENIT, tá? E aí, em função desses limites, nós temos as classificações. É um assunto também muito cobrado nas provas da disciplina Projeto Geométrico. Um outro assunto também muito cobrado são os elementos planimétricos de uma rodovia ou ferrovia. Por exemplo, é cobrado sobre a questão da tangente externa, né? Se você sabe o que é uma tangente externa, às vezes é dado um traçado e é solicitado que você calcule todas as estacas de todas as curvas, os desenvolvimentos, enfim. O assunto de planimetria também é um assunto muito cobrado. Bom, mas tem outros assuntos que não têm uma incidência tão grande quanto essa, mas que também são cobrados. Por exemplo, os elementos altimétricos, né? A questão do diagrama de Bruckner, diagrama de movimento de massas. Então são outros assuntos aí que podem também ser considerados de grande relevância e com uma incidência não tão grande quanto os assuntos anteriormente citados, mas também com uma incidência razoável, digna da sua atenção. Dentre esses assuntos que também podem cair, nós podemos citar a superelevação, né, que nós falamos agora há pouco, a superlargura, né, e também veículos de projeto. Às vezes, algumas questões que a banca quer saber se você sabe o que difere um veículo tipo de outro veículo tipo. Então, também é uma questão, um assunto dentro da disciplina muito cobrado. Agora, o principal, né, sabendo de tudo isso, como proceder para melhor aproveitamento da disciplina? Como eu devo estudar, professor? Bom, eu recomendo que vocês façam uma boa leitura da teoria, né, que traz ali os conceitos principais dos elementos que vocês vão analisar e conhecer esses conceitos a fundo, concomitantemente com a leitura das normas aplicáveis a cada um desses conceitos. Então, o DENIT ele tem uma série de manuais que trazem ali a aplicação direta desses conceitos aí, tá? Outra dica que eu dou para vocês é que vocês assistam às videoaulas de questões do Minha Treino. Porque se você já percebeu, nós temos ali muito mais do que a resolução da questão. As questões geralmente elas trazem consigo um conteúdo teórico envolvido na resolução da questão. Então a gente fala de conceitos, a gente fala de metodologia para resolver as questões. E isso traz coisas que só resolver a questão não é o suficiente. Então, assistam às videoaulas de questões para que vocês também agreguem o conhecimento teórico atrelado a essas aulas. E por último, resolva exercícios. Pratique aquilo que você aprendeu. Só assim você estará preparado para enfrentar os desafios de questões teóricas, questões de decoreba de norma e questões de cálculo principalmente. Saibam que a persistência, a repetição, leva ao sucesso. Mas, para que você entenda melhor, a gente vai deixar aqui no card a resolução de duas questões envolvendo essa disciplina Projeto Geométrico, para que você tenha uma ideia de forma prática como elas são cobradas nos concursos públicos no Brasil. Não se esqueça de estudar a banca que vai fazer a sua prova. Ela também tem uma peculiaridade que você precisa saber qual é. E só estudando a banca que você vai ter essa expertise. Aproveita e fala pra gente nos comentários o que você achou dessas dicas. Fale pra gente como você é acostumado a estudar. Se o que a gente apresentou aqui está de acordo ou não. E principalmente, siga as recomendações para que você evolua no seu processo de aprendizado, para que você tenha os melhores resultados. É isso que nós do Minha Treino queremos para você. No mais, eu gostaria de agradecer a participação, a presença, a audiência de vocês e dizer aqui que o Minha Treino está à disposição. Não esqueça, siga-nos nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo o que vai acontecer no mundo dos concursos públicos na engenharia civil. Um grande abraço eu deixo aqui para você, o professor Brother, e vamos seguir em frente para a aprovação. Fiquem com Deus e até a próxima.